3 cuidados essenciais para ter mamas bonitas após o explante. Olha só, estava aqui no meio da live, de repente desligou tudo, né? Enfim, coisas de internet, a gente passa por isso. Mas vamos começar do começo, né? Eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo e vamos retomar o assunto. Então, quem já estava acompanhando aqui o outro trecho da live que eu tinha comentado, eu estava contando o porquê que eu tinha começado a fazer o explante e como a ressonância ajuda nesse raciocínio. Então, comparando a imagem das ressonâncias, a gente consegue fazer com que a paciente tenha uma ideia muito realista e um planejamento muito individualizado sobre como o resultado do explante vai ficar. Isso, gente, é uma ferramenta incrível. Então, a ressonância magnética das mamas, que é um exame chato de fazer porque é feito de bruço, num aparelho barulhento, um exame demorado, não é um exame barato também, né? Mas ela traz informações valiosíssimas para que a gente possa ter um norte em relação ao resultado do explante, para que a paciente possa decidir conscientemente se ela vai mesmo retirar essa prótese. Então, esse para mim é o primeiro passo fundamental. Foi uma ideia que eu tive, né? Essa ressonância diante de um problema. Então, a gente sempre tem ideia diante de problema, né? A gente olha e fala, meu Deus, uma paciente que queria muito retirar a prótese, eu não tinha segurança para dizer para ela que ela ia ficar com uma mama esteticamente aceitável e fui atrás de ressonâncias de outros explantes que eu tinha participado, né? De pacientes que tinham feito o explante e eu consegui, através desse recurso, ter segurança de fazer o explante dessa paciente que eu estava planejando fazer. Hoje eu percebo que era um explante muito mais, mas muito mais fácil do que os que eu tenho feito hoje, né? É uma experiência mesmo que a gente vai adquirindo, mas a ressonância para mim ela é fundamental. Essa paciente que eu tô contando a história, ela já tinha ido em 6 cirurgiões antes de mim. E quando eu fiz o explante dela e percebi como o resultado ficou bonito, como a mama dela ficou... Nossa, assim, ela tinha um orgulho dessa mama dela, que era muito engraçado, porque ela já tinha, acho que 55, 56 anos, e ela falava pra mim, ela falava, Patrícia, eu tô com uma mama de 18 anos, eu não tenho esse direito. Assim. E é verdade, porque rejuvenesce a mama pequena, né, sem excesso de pele, bem posicionado, com a cicatriz adequada, então tudo isso faz com que a gente vá, né, vendo aspectos estéticos interessantes na mama, apesar dela ser pequena. E esse era um ponto que eu trabalho com as minhas pacientes sempre. Então, ressonância magnética entrou no consultório, vai conversar comigo, as pacientes já sabem, muitas, né, que passam por aqui, até por essas lives, sabem a importância da ressonância nesse planejamento. Para mim, porque é um norte, eu consigo, através da ressonância, ter um planejamento cirúrgico assim já muito detalhado, eu consigo avaliar se tem muitas áreas de regularidade, onde é que eu tenho que trabalhar melhor na hora de redistribuir o tecido, tem muita coisa. E para paciente, eu consigo mostrar qual que é a ideia. A ideia é pegar pacientes que tenham um perfil físico semelhante da paciente que eu estou em consulta. Então, eu estou fazendo a consulta da Ana. A Ana tem 1,60 m, tem 57 quilos, tem próteses de 300 ml na frente do músculo e traz para mim a imagem da ressonância. Quando eu vou comparar a Ana, eu vou comparar a Ana com alguém que tenha também aproximadamente 1,60 m, aproximadamente 57 quilos, que tenha tirado próteses de mais ou menos 300 ml e que estejam na frente do músculo. Eu pego 4 variáveis para poder mostrar para a Ana, falo, olha, a sua mama, eu sempre falo isso, eu não tenho uma foto sua no pós-operatório, não tenho, né? Mas eu tenho fotos que a gente pode usar de referência para que você conheça qual é o meu trabalho, o que eu faço, o que eu chamo de uma mama bonita de explante, e você vai saber se essa mama é bonita para você também, né? E aí a gente vai olhar e vai chegar num acordo, se estamos falando a mesma língua e se você vai gostar dessa cirurgia depois que a gente fizer. Mostro casos que a mama dela não vai ficar. Falo, olha, pela ressonância percebo que a sua mama não é tão pequena quanto essa, mas também não é tão grande quanto essa. E aí você tem um range ali, um intervalo que olha e fala, dá, quero, vou fazer, né? Muitas vezes a paciente muda de ideia, gente. Muitas vezes, muito, assim, hoje, né, com essa questão de muitas pacientes me buscarem já muito decididas a fazer o explante,
eu faço muito mais explante. Mas se a paciente decidir que não é o momento dela ainda tirar essa prótese, a gente faz a troca. Faz a troca e mostra, olha, hoje eu atendi uma paciente assim, uma senhora de 58 anos que estava ainda pensando no que fazer. Se ela vai ou não vai retirar a prótese. E aí a gente estuda a ressonância, olha e fala, isso, né? Vamos, ela foi fazer a ressonância, quando ela voltar eu vou conseguir mostrar casos realmente muito próximos do que vai ser o explante dela nas minhas mãos. Que isso é uma outra coisa importante. Não adianta eu vir fazer planejamento de explante para paciente operar com outros cirurgiões, porque cada cirurgião faz uma coisa diferente, né? Então, a gente tem que pensar quais são as nossas variáveis, o que a gente tem que analisar. Mas o primeiro cuidado é fazer a ressonância. Por quê? Porque isso está muito relacionado ao segundo cuidado. O segundo cuidado é você ter certeza de qual é a mama que você acha bonita. É a mama que você acha bonita que importa, né? E quando eu tenho essa referência, você olha e fala, poxa, eu tô aqui direto, né, falando como eu gosto de fazer explante, como as pacientes gostam dos resultados. Porém, o que é bonito, o que é pequeno, o que é grande, o que é feio, o que é simétrico, sabe? É tudo muito relativo. Então, várias vezes eu já passei pela situação de mostrar mamas que eu considero pequenas para pacientes que olham para mim e falam assim, nossa doutora, mas vai ficar desse tamanho? Não, tá ótimo. Eu falo, não, a sua vai ficar maior do que essa. Esse era o exemplo que eu tava querendo dar da mama menor. Nossa, não, então tá ótimo, então eu consigo fazer, vai ficar. Eu falei, que ótimo. Então, se você gostou desse resultado, a gente pode fazer o explante tranquilamente, que você vai se adaptar com o novo tamanho e vai dar certo. É importante que você, paciente, amadureça esse conceito antes, né? Que você tenha referências. Não é prudente, na minha opinião, você escolher fazer a cirurgia sem ter realmente pensado como isso vai impactar para você. Não é fácil, né? Eu tenho pacientes muito satisfeitas hoje que na primeira semana, quando perceberam a ausência do volume da prótese, sentiram isso esteticamente, sentiram, né? De falar, meu Deus, o que eu fiz? Né? Olha, parece que tirou tudo. Se eu tiro uma prótese de 350 ml, não tem como dizer que isso não impacta, certo? Não tem como dizer que isso não impacta. O impacto existe, ele só tem que ser curto, porque a partir do momento que a paciente começa a colher os benefícios, que são incontáveis benefícios da paciente não ter o silicone, a partir do momento que ela começa a colher esses frutos, ela pensa, tá maravilhoso, o tamanho ficou, aí começam a ver a mama está pequena, mas está bonita. Por que bonita? O que é bonita para mim? Bonita é uma mama que não tem irregularidades, que não tem sobra de pele, que tem uma areola redonda, que tem uma cicatriz bem posicionada, que tem uma cicatriz que foi bem cuidada, né, para que a gente possa ter uma cicatriz o mais discreta possível depois no pós-operatório. E é tudo feito, tem que ser, com muito cuidado, né, com muita atenção mesmo. É artesanal demais essa cirurgia. Porque a prótese deforma um lado de um jeito completamente diferente que ela deforma o outro lado. Então, quando eu tenho uma mastopexia sem prótese ou uma mamoplastia redutora, como a que eu fiz ontem, eu tenho um monte de mama. Ou não tenho. Mastopexia sem prótese, eu faço também mamas extremamente pequenas. Porque hoje, com essa experiência do explante, eu consigo armar, né, construir forma em mamas muito pequenas. E isso faz com que, quando eu entro numa mama redutora, como eu fiz ontem, eu falo, gente, que coisa boa, que tanto de mama, posso fazer o que eu quiser. Tiro, levanto, posiciono, tiro pele, ajeito, tá maravilhoso. Eu não tenho vício de posicionamento do tecido. O tecido tá concentrado aqui no meio. Eu coloco ele onde eu quiser. Eu faço com ele o que eu quiser. O explante, ele traz muito mais limitações pra gente na hora da reconstrução. E esse é o grande desafio dessa cirurgia. Por isso que você, paciente, precisa amadurecer em você mesma
Qual é a mama que você quer ter? Procure referências, mostre referências para o cirurgião. Então, se você não sabe ainda, pense nisso. Onde é o seu limite? Até onde você toleraria reduzir o tamanho da sua mama? Se a mama ficar bem pequena, mas ficar com uma forma adequada, é suficiente para você? Eu já vi muitas pacientes dizerem sim e fazerem assim, mamas quase negativas de tamanho e felizes. Por quê? Não tem áreas de afundamento, não tem áreas de retrações, não tem desproporção, areolas lateralizadas. Então, assim, existem estratégias que a gente usa para poder devolver a forma para a mama, pensando na forma mais natural, como Deus criou. Como Deus criou? Se você olha para uma mama muito pequena, onde tem tecido mamário? Atrás da areola. Aquela moça, não tem nada, ela tem o quê? Ela tem uma voltinha de peito ali atrás do bico. Isso. Quando essa moça coloca uma prótese, ela desloca esse tecido. O tecido expande, vem para cima, vem para o lado, vem para baixo. Quando a gente retirar a prótese, o que vai acontecer? A parte da areola, que era a parte mais projetada, passa a ser a parte menos projetada. E é por isso que as mamas de explante, especialmente com pouco tecido mamário, são mais largas, porque a base da mama foi alargada pela presença da prótese, e a areola é mais funda, porque o tecido mamário foi expulso para o entorno, porque a prótese também quer projetar mais na região atrás da areola. E a gente precisa, que é a estratégia que eu uso, pegar tudo e trazer de volta. Traz de volta para trás da areola. A mama fica muito pequenininha, mas onde está o tecido mamário? Atrás da areola. E aí a paciente olha e fala, tá pequeno mesmo, mas eu era assim. Era assim que eu era, doutora, mas tá ótimo. Por quê? Porque não tem afundamento, não tem retração, a mama volta para o aspecto mais parecido que era antes da cirurgia, certo? Então, segundo ponto, defina o que é bonita para você. Saiba o que é bonito para você, Porque eu já tenho esse hábito de tentar nortear as pacientes com essa questão, de ressonância, análise de resultado, o que é grande, o que é pequeno, porque eu entro para a cirurgia sabendo, pergunto da areola, você gosta de areola maior? Você gosta de areola muito pequena? Porque tudo isso a gente consegue adaptar. E isso é muito individual, Existem limites, é claro, mas eu converso com as pacientes antes para saber. Se ela quer uma areola pequena, faço uma areola menor do que eu costumo fazer. Se ela não sabe, que muitas pacientes não sabem, faço a areola do jeito que eu estou habituada a fazer. Tem paciente que me fala, não, eu não quero areola pequena, eu quero areola grande. Então, como que eu vou saber se ela não me falar? E se eu não perguntar? Certo? Então são coisas que vocês pacientes têm que ter e para poder levar isso para o cirurgião, que é o terceiro cuidado que tem que ter. Então a gente faz a ressonância para que a gente tenha um norte. Daí você, paciente, define qual é a mama bonita para você, qual é o seu limite, até onde você tolera uma diminuição de tamanho para que você tenha segurança nesse explante. E o terceiro passo é converse muito com seu cirurgião. Converse muito. Até que você tenha certeza de que ele entendeu qual é o seu objetivo com essa cirurgia. Porque não dá para você entrar numa cirurgia sem ter certeza de que a pessoa que vai executar essa cirurgia para você não está com o mesmo alinhamento de raciocínio. Então, existem explantes que o que é explante? Retirar a prótese, retirar a cápsula, isso é explante. Pronto. Então, se o cirurgião entra para a cirurgia com esse único compromisso, retirar prótese, cápsula, o mais íntegra possível, não deixar capsulectomia, tirei. Acabou, isso aqui é o que essa era a cirurgia que eu ia fazer. Ok. Tudo bem, se você também souber que é isso que ele vai fazer. E você aceitar depois que é esse o resultado que você vai ter. É muito importante conversar. É muito importante trazer as angústias para o cirurgião. Eu pergunto para as pacientes quais são os seus medos. Qual que é o medo que você tem? Porque muitas vezes esse medo ele é infundado. Eu tenho pacientes que têm uma quantidade boa de tecido mamário que têm medo de ficar com retrações que é impossível ficar no caso dela. Impossível. Então é importante conversar, e trazer essas preocupações para que você possa ir para a cirurgia mais segura. Teve uma paciente que eu operei
recentemente, até foi no dia do meu aniversário, que ela fala, ai doutora, no dia do seu aniversário, no dia do meu aniversário, essa paciente, das que eu operei recentemente, foi a que mais consultas eu fiz, assim, por quê? Ela veio indicada para mim por uma das anestesistas que trabalha comigo, e ela tava com dor, muita dor na mama, muita dor, contratura, mama bem dura, né, assim, a gente percebia que aquilo ali devia estar muito incômodo para ela. Mas ela tinha uma insegurança tremenda de tirar essa prótese, porque ela sabia que na cirurgia anterior tinha sido retirado o tecido mamário. Mas a prótese estava na frente do músculo, o que favorece as técnicas de reconstrução que eu uso. As estratégias são diferentes, então sempre prótese atrás do músculo é diferente de prótese na frente do músculo. Né? Isso é outro ponto, o cirurgião tem que saber. Se a prótese está na frente do músculo, a gente espera um tipo de reconstrução, uma estratégia. Se está atrás do músculo, outra estratégia. Mas essa paciente, ela estava muito insegura porque tinha sido retirado bastante mama, mais de 300 gramas. E ela sabia disso. E quando tira tecido mamário, gente, fica com... Aí não é só a prótese que está distorcendo, né? A mama tá toda distorcida, porque ela já passou por uma retirada. Entra a prótese, distorce mais ainda, e ela tava com uma contratura que era só de um lado, então um lado tava em cima, o outro lado tava embaixo. O resultado estético tava bem ruim, essa era a parte que me ajudava, né? Porque quando eu pergunto qual é a nota estética da mama, a nota estética dela era baixíssima, então eu tinha um potencial de melhorar essa nota dela. E aí ela saiu da primeira consulta comigo decidida a fazer o explante. Aí ela começou a demonstrar insegurança para a secretária. Ai, não sei se eu vou fazer explante, não sei se eu coloco prótese de novo. A secretária marcou, ela voltou comigo de novo. A gente conversou de novo. E aí ela decidiu que ia trocar. Ela falou, não, então eu vou trocar, vou colocar o silicone. Eu olhava com um pesar tão grande, porque eu tinha muita, assim, ela tinha muita vontade de ficar sem prótese, mas ela tava com muito medo. Porque todo mundo com quem ela conversava dizia pra ela que não era uma boa ideia. E ela tava muito insegura. A gente fez a ressonância, a gente olhou as imagens, eu mostrei pra ela. Falei pra ela, vai ficar mais ou menos assim. Ela falou, não, assim tudo bem, assim eu quero. Eu falei, então vamos ficar sem a prótese. Dá pra ficar sem a prótese. Tirou mama, mas ainda tem um pouco, tem a contratura parece que tem menos. Conversei. Ela falou, tá bom, então eu vou ficar sem a prótese. Aí passou mais uns dias, ela manda mensagem de novo. Ai, tô com medo, acho que eu vou pôr a prótese. Falei, aí eu pensei, gente, vamos lá. Volta ela comigo de novo. Então, assim, a gente vai conversando até que a paciente tenha segurança. E a segurança dela, na verdade, veio da possibilidade de colocar a prótese depois. Então, o meu acordo com ela foi o seguinte, falei, olha, é o seguinte... Você quer muito ficar sem a prótese, eu entendi. Você já entendeu também os benefícios de ficar sem. E a gente tá chegando num acordo. Quando eu mostro as imagens das mamas, você gosta. Não é que você acha um absurdo de pequeno. Não, você gosta. É insegurança, eu entendo. Mas assim, se eu entrar nessa cirurgia para trocar a prótese, eu vou trocar a prótese. Eu não consigo fazer o meio termo. Ou eu faço o explante, ou eu faço a troca. Porque tecnicamente as cirurgias são muito diferentes e eu não consigo mudar de estratégia no meio do caminho. Então, se eu for para trocar, eu vou trocar. Mas eu tenho um pesar, porque você acha que a mama já está muito grande com essa prótese. A prótese era uma prótese grande, não lembro, 320, 350, alguma coisa assim. Ah, não, teve um agravante. Ela falou para mim que a prótese era 230 e a hora que eu tirei a prótese tinha 340. Esse foi a surpresa nessa cirurgia. E aí, então, olha que interessante. Eu falei, gente, não, 230 eu vou tirar. Vai dar pra fazer, porque a prótese menor que eu tenho é 150. Se ela tem 230 e eu colocar 150, a redução de volume vai ser muito pequena. E ela queria reduzir muito. Por fim, falei pra ela, então eu faço o explante. Você vai ficar com a maior mama que você pode ter sem prótese. Se depois de 6 meses você resolver que não tá bom, a gente coloca a prótese de novo. Ah, dá pra colocar, doutora? Dá. Colocar a prótese, gente, sempre dá. É fácil. É bem mais fácil do que fazer a reconstrução do explante.
Agora, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo pôr a prótese e fazer. Eu tenho que, ou eu reconstruo, ou eu troco. Mas o mais legal de tudo é que, assim, nossa, foi uma cirurgia muito difícil. Porque explante de mamoplastia redutora com prótese é especial. Realmente, assim, é muito distorcido o tecido mamário. Mas deu. Juntei tudo. Fiz a forma, fiz areola, fiz cicatriz. E agora ela voltou comigo agora, essa semana. E ela está felicíssima. Ela está, assim, muito radiante. Porque ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou melhor do que eu achei que ficaria. Então, ela olha, ela fala assim, nossa, doutora, eu nunca... Assim, tá muito bom. Superou as nossas expectativas. Tanto as minhas quanto as dela. Graças a Deus. E aí ela fala, eu pensei, aí eu brinquei com ela, falei assim, tá vendo que eu não deixei você colocar? Imagina se agora você não teria tido a oportunidade de perceber como você consegue gostar. A gente já sabia, a gente sabia, porque quando eu mostrava a foto, ela gostava, ela só estava insegura. Porque parece uma má ideia tirar a prótese, porque as pessoas têm medo. E tem que ter. É uma cirurgia com uma dificuldade técnica grande, mesmo. Então a gente precisa de querer fazer, a gente precisa de reconstruir, a gente precisa pegar o tecido em todos os lugares, a gente precisa fazer com calma, precisa fazer com tempo, né? Que eu falo sempre, as minhas cirurgias demoram. Então, explante comigo não demora 3 horas, explante comigo demora 6 horas, né? A paciente que eu operei antes de ontem, que foi um explante que eu não fiz a mastopexia, por opção dela, né? Ela não quis fazer a mastopexia por questões de amamentação, de preocupações que ela tinha. Eu fiz o explante. O que é o explante? Retirar a prótese com a cápsula em peça única, tudo junto. Demorou 50 minutos. Dos dois lados. Era uma cápsula que estava grossa, tinha contratura na frente do músculo, muito fácil de tirar. Se eu não quisesse melhorar a forma daquela mama dela, a minha cirurgia teria demorado 1h10, 50 minutos para retirar as duas próteses e mais 20 minutos fazendo o fechamento do corte aqui de baixo. Mas eu fiquei lá mais 3 horas reconstruindo o que eu pude, né? Porque sem a mastopexia, sem a cicatriz inteira, eu tenho muito mais limitação de mobilização do tecido, ok? Então eu não consigo juntar tanto, porque eu começo a mexer na mama por dentro, começa a aparecer na pele do lado de fora. Então, quando a paciente decide por não fazer a mastopexia, é possível, ela precisa compreender a limitação que eu tenho de mobilização da mama. Mas é possível melhorar. Então, essa paciente da terça, por exemplo, ela tinha um lado bem mais caído do que o outro. Ela tinha uma areola baixa, era pouco tecido mamário, não era uma paciente com muita mama, mas ela tinha bastante mais flacidez de um lado, desse lado, do que do outro, por conta de amamentação, que o filho amamentava só de um lado, né? Que isso é muito comum. Meu filho, por exemplo, só mamava nesse, né? Então a gente tem toda essa questão. Só que se eu tivesse só tirado a prótese, a minha cirurgia teria demorado 1h10 e ela ficaria com uma areola embaixo, a outra em cima. Com esse lado muito mais flácido do que esse. Porque não teria nenhuma intenção de reconstrução. Mas não. A alternativa é, vamos ter um pouco mais de trabalho, vamos olhar para esta mama, vamos ver como a gente consegue dar um pouco mais de forma, né? Um quebra-cabeça. Vamos ver. Daí pego, puxo aqui, puxo lá. O que eu consigo fazer sem fazer a mastopexia? Ajustar a areola. Isso, gente, pra mim é um outro ponto que assim, mudou os meus resultados. Porque eu consigo já deixar a areola aberta. Um dos pontos muito delicados do explante é que quando a gente tira a prótese atrás da areola, a areola desce. Ela invagina, ela entra pra dentro assim, dobra. Isso é muito difícil de melhorar depois. Muito difícil, né? Às vezes tem paciente que faz até assadura no bico, porque desceu. Então, quando eu abro a areola no explante, na hora, mesmo sem a mastopexia, eu faço o corte ao redor da areola, ajusto a pele, já tiro pele e reposiciono a areola. Eu coloco a areola no centro da nova mama. Isso é muito legal, porque às vezes você olha pra mama, a mama tá bonita, a hora que tira a prótese, a areola desce, porque tira o volume, e ela deixa de ocupar a região central da mama,
porque agora a mama é outra, o volume é outro. Então eu reposiciono, subo essa areola e faço ela no lugar em que a gente, né, teria como referência estética para esse novo volume. Mas tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser questionado. Você precisa saber se o seu cirurgião está empenhado com isso, e para isso você precisa perguntar, você precisa fazer as perguntas, você precisa saber que ele também está preocupado com isso, certo? Senão, não vai dar certo. Então esses são, né, os 3 cuidados. Primeiro cuidado, ressonância magnética, planejamento. Segundo cuidado, definir para você o que é uma mama bonita. Terceiro cuidado, comunicar para o seu cirurgião tudo isso. Ter certeza de que vocês estão alinhados. Então, antes do explante, o melhor que você pode fazer por você é alinhar as expectativas e saber exatamente qual é o norte e qual é o que você está buscando para você. E a partir daí encontrar alguém, né, algum cirurgião que faça o que você busca e que entenda o que você quer. Basicamente é isso, né? Enfim, tentei não entrar muito na parte técnica hoje, né? Primeira live do ano, mas é isso. Teve uma paciente que eu vi que queria que eu falasse um pouco sobre a mamoplastia redutora sem prótese. Eu devo fazer uma live sobre isso daqui 2 semanas, tá? Eu tô me organizando aqui com o cronograma dos temas de live, então eu vou fazer essa live falando só sobre a mamoplastia sem prótese. Por quê, gente? Porque as mamas que ficam mais bonitas no explante, assim, bonita mesmo, não é um bonito... um bonito, será que só eu tô achando bonito? Um bonito porque eu quero achar bonito? Não, é bonito no senso comum de bonito. São as pacientes que eu olho, que colocaram prótese, mas nunca precisariam ter colocado. Pacientes que chegaram no cirurgião porque tinham flacidez, depois de uma aumentação, de perda de peso, não queriam aumentar o volume e acabaram colocando uma prótese porque o cirurgião disse que não daria para fazer a mastopexia de só levantar sem a prótese. Isso me corta o coração, porque a mastopexia sem prótese é uma cirurgia muito possível. A gente consegue realmente melhorar bastante essa questão da flacidez, desde que a paciente, né, assim, que ela esteja de acordo com um ponto importantíssimo. A mama natural, a mama sem prótese retromuscular, sustentada pelo músculo, não tem o colo alto. Ponto. Certo? Então, se pra você uma mama bonita significa que o colo seja artificial, armado até aqui em cima, não é mastopexia sem prótese. É outra coisa, certo? Agora sim, não, eu gosto da mama natural, eu gosto do formato natural da mama, eu só tô com muita flacidez, eu gosto do tamanho também, eu só acho que eu preciso reduzir, assim, ajustar essa pele, tá murcho, né? Amamentei, a mama murchou, mas eu gosto do tamanho, quando eu coloco sutiã, eu gosto. Daí a gente faz a mastopexia sem a prótese, ajusta isso de volta e as pacientes envelhecem sem o silicone, né? Isso é maravilhoso, porque muitas vezes o cirurgião, quantas vezes eu ouvi essa frase essa semana, o cirurgião, para não fazer a cicatriz em T da mastopexia, que eu tinha muito medo, colocou uma prótese grande para preencher, aí a prótese pesa, a mama fica com aquele aspecto de peito pesado, mais baixo, e não era isso que ela queria muitas vezes, né? É difícil. Então, assim, existem muitas próteses que não atendem à expectativa da paciente. É aí onde o explante tem mais valor, assim, indiscutivelmente. Porque a gente tira o peso, a gente tira os inconvenientes que a prótese tem com a saúde e faz o que deveria ter sido feito, já desde o começo. Uma mastopexia sem silicone. E a paciente gosta, porque era isso que ela queria. Ela só queria ter corrigido a flacidez, né? Mas vamos ler, gente. Eu vi que teve uma grande movimentação de mensagens, que legal. Eu subi, né, a primeira parte da live que meu celular morreu aqui, não sei porquê, mas eu perdi algumas mensagens, mas deixa eu ler o que tá aqui. Eu sou Gabi. Tenho sentido algumas coisas estranhas no peito. O médico pediu ultrassom e mamografia. Ultrassom e mamografia são os exames, né, padrão, assim,
Quais são os exames para a gente fazer rastreamento de câncer de mama? Ultrassom e mamografia. Para as pacientes que têm prótese, ultrassom avalia muito bem a prótese também. E a mamografia não é para avaliar a prótese, a mamografia é sempre para avaliar a saúde de tecido mamário. Mas são os exames que todo mundo tem que fazer. A ressonância, ela vem numa investigação da prótese também, né, que é o exame padrão ouro, mas por ser um exame mais caro e por não estar disponível em todos os lugares, né, tem muitas cidades que não tem ressonância, é um exame mais complexo mesmo. Então, ele acaba não sendo obrigatório para muitos colegas. Para mim, a paciente só não faz ressonância se ela tiver muitas limitações. Limitação como, por exemplo, uma paciente que não pode fazer ressonância porque ela tinha um pino ortopédico no dedo. Paciente que tem metal no corpo não pode fazer ressonância, é incompatível com a máquina. Então eu não vou fazer o explante dela porque ela não tem ressonância. Não existe isso, né? Eu não consigo fazer previsão de resultado com tanto detalhe. Mas era uma senhora de 63 anos que estava absolutamente decidida com o explante. Então, vamos fazer e vai ficar a melhor mama que pode, a maior mama que a paciente pode ter sem prótese e sem enxerto de gordura. Certo? Então é o outro desafio. Desafio reconstruir forma de mama sem enxerto de gordura. Então não posso colocar enxerto de gordura? Na hora do explante, eu, Patrícia, não faço. Por quê? Porque eu reconstruo a forma da mama de outro jeito. Eu não conto com a gordura. A gordura para mim vem depois, se for necessário. Se a paciente achar que precisa aumentar um pouco mais o volume, se tiver alguma assimetria, se tiver algum ponto que ela ache que vale a pena fazer um enxerto. A gente pode pensar nisso, sempre em volumes muito pequenos, para que a gente possa ter menos interferências dessa gordura no rastreamento oncológico dessa paciente no futuro. Mas é por aí, né? A minha intenção de trabalho é sempre essa. A Silvia, meu sonho é fazer explante com a doutora. Silvia, vai dar certo. Vamos lá. Já fui em 4 cirurgiões, mas muito complicado. Eu quero tirar, mas nenhum quer retirar, mesmo eu tendo dores. Imagino que você não tenha tecido mamário, Silvia. E não é fácil também para o cirurgião, viu, gente? Não é fácil a gente fazer cirurgias que a hora que a gente termina a gente não gosta do resultado. E essa foi a minha força motriz, na verdade. Foi por isso que eu resolvi me dedicar mesmo em termos de criatividade, de coragem, de fazer coisas novas. Porque baseado no que a gente vê as pessoas fazerem, a gente só tira a prótese. E tenta pôr a gordura e ver o que acontece, né? Mas a gordura é totalmente imprevisível. Não dá pra gente confiar em resultado de gordura, muitas vezes. Por isso que eu prezo muito pela forma da mama no explante, no dia. Corrijo o máximo que eu puder. A forma eu construo. A forma é responsabilidade minha. Faço das tripas coração para poder sair uma forma de mama lá em pacientes que não tem quase nada de tecido mamário. Depois a gente pensa em volume e a gente pode tentar vir com gordura no volume, mas a forma, as deformidades, as retrações, eu corrijo durante o explante. Eu não conto com gordura porque a gordura é muito imprevisível. Vamos ver quem mais, Andressa. Eu fiz a ressonância e mostrou que tenho contratura. Tenho sintomas da doença do silicone. Passou com a doutora Patrícia e amei o atendimento, o acompanhamento. Obrigada, Andressa. Verdade. Agora que eu li seu nome completo aqui, semana que vem já. Vamos fazer esta cirurgia, vai ficar bom, vai ficar tão bom, né? A Silvana, sou essa senhora. Silvana passou consulta hoje. É verdade, Silvana. Comentei aqui de você, né, das nossas conversas sobre troca ou tira ou troca, né? Vamos fazer a ressonância, vamos fazer uma análise detalhada e saber qual é o melhor caminho para você. A Andressa, falando aqui, os resultados que ela mostrou das pacientes são lindos, eu fiquei aliviada. Obrigada. Graças a Deus, tem muitos resultados lindos. Amém. Né? Deus conserve. A primeira cirurgia que eu passei, eu me assustei, a Andressa falou. Você comentou comigo mesmo, porque o explante pode ser uma cirurgia muito desafiadora esteticamente. Eu sei que retirar a prótese, gente, é libertador. Retirar a prótese, mesmo que seja, né, com um alto custo estético para a mama, ainda assim é uma boa ideia, desde que você se sinta fortalecida emocionalmente para encarar a mama pós-explante sem grandes estratégias de reconstrução.
questão de esperar a pele retrair, esperar que tudo que o corpo vai resolver, né? Fazer sessões de drenagem, massagem inúmeras para poder soltar as fibroses, a retração, os afundamentos. Existe essa opção? Existe essa opção. É muito mais moroso o processo da recuperação, é muito mais pesado emocionalmente. Eu gosto de mexer mais na mama enquanto ela tá comigo ali aberta e eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sei que eu acelero muito o tempo, né, o tempo emocional da paciente, né? Ela olhar para aquela mama, na primeira vez ela já vai ter um impacto do tamanho, mas ela não vai ficar assustada com o que ela vê, né? As pouquíssimas vezes que eu fiz o explante sem nada de reconstrução, que as pacientes me pediram para não fazer nada, eu olho os resultados assim, eu falo, respire, né? Respire, porque realmente a paciente olha assim, a paciente é muito triste. A gente olha e fala assim, poxa, foi uma escolha, ela fez a escolha pela saúde, entendi, super entendo, super apoio, porém ela vai ter ali um longo caminho de aceitação pessoal. Isso eu acho realmente bem difícil. Andressa, mas a doutora Patrícia faz mágica. Não é mágica, Andressa, não é mágica. Leva 5 horas essa mágica, né? É um quebra-cabeça, mas obrigada. Deixa as mamas muito lindas, com muito esforço. De verdade, realmente é um processo bem trabalhoso, artesanal e criativo. A Ives, doutora, eu tenho prótese há 14 anos, de lá pra cá engordei 18 quilos, olha que notícia boa. Passei de 52 quilos para 70, a mama engorda junto, normalmente sim. Então, todas as consultas eu faço essa pergunta. Quanto você pesava quando você colocou a prótese e quanto você pesa hoje? Porque muitas vezes a memória de tamanho que a paciente tem da prótese não é coerente com a mama que ela tem hoje. Como? Claro, você põe a prótese com 25 anos, depois com 42, né? Você vai ter outro corpo, vai ganhar peso, vai ter gestações, vai ter amamentação, vai ter todo um processo, a mama engorda também. Algumas pacientes engordam muito mais na mama do que outras, da mesma forma que tem muita gente que engorda na coxa e não engorda na barriga, tem gente que só engorda na barriga. Então, você deve saber também, se quando você oscila de peso, se a sua mama oscila muito. Mas, com certeza, a gente espera que com 18 quilos a mais, você tenha mais tecido mamário hoje do que na época que você colocou a prótese, certo? A doutora faz o explante sempre com o T? Essa é uma boa pergunta, né? Qual que é a abordagem que eu faço sobre isso? Eu vou fazer uma live sobre isso agora, nessas próximas lives aí. Eu faço muito mais com o T. Muito mais. Por quê? Porque eu mostro para as pacientes. Eu mostro para as pacientes, né, qual é os resultados que eu consigo com o T e os resultados que eu consigo sem o T. E elas optam, na grande maioria das vezes, pela cicatriz. Porque eu consigo juntar essa mama de uma forma muito mais efetiva. É um pouco diferente essa minha abordagem. Pacientes que têm pouco tecido mamário, na técnica convencional, né, que os cirurgiões, que é mais frequente o pessoal usar para poder fazer a reconstrução depois do explante, eles não conseguem fazer isso nas pacientes que têm muito pouca mama. Então a tendência é só retirar o silicone. Mas por isso, né, que em algum desses meus perrengues cirúrgicos aí, que eu já contei aqui a história algumas vezes, eu tirei a mama de uma paciente que também tinha sido uma mamoplastia redutora com prótese, e a hora que eu olhei, não tinha nada, né? Eu tinha visto a ressonância dela, eu sabia que não ia ter nada, mas eu não sabia que ia ser um nada tão nada, porque foi a primeira paciente que eu fiz que era uma mamoplastia redutora, que o tecido tá muito mexido. Isso já faz mais de 2 anos, né? Daí eu olhei, falei, caracas, né? Todo mundo olhou pra mim, todo mundo, porque a gente tá lá a equipe, aí todo mundo olha e fala assim, e aí, Patrícia, o que você vai fazer? Eu não sei.
Não sei o que eu vou fazer. Só sei que eu não posso deixar desse jeito. E assim foi que eu comecei mesmo. Falei, cara, tem que fazer alguma coisa. E toda a cirurgia, quando eu pego... Agora eu já tenho muito mais experiência com isso. Mas no começo, assim, muitas cirurgias desafiadoras mesmo. Que eu comecei a elaborar estratégias de trazer o tecido de volta para trás da areola. Que isso foi uma coisa que eu percebi que fazia muita diferença. Se a mama era pequena, mas se o tecido estava onde ele deveria estar originalmente, a paciente ia gostar do resultado. E foi assim que eu fui construindo essa mastopexia com o T que eu faço, né, hoje, que pra mim a forma da mama compensa o T. A escolha não é minha. Eu mostro os casos. Falo, olha, essa aqui tinha mais ou menos esse tecido mamário e eu não fiz o T. Ficou assim. Essa daqui tinha um tecido mamário também muito parecido, com prótese mais do mesmo tamanho, e eu fiz o T. Olha a diferença. E muitas vezes elas optam pelo T. Mas se a paciente não quiser o T, eu também faço sem o T. Mas eu mostro as limitações, né? Normalmente eu faço pelo menos a cicatriz ao redor da areola para evitar da areola invaginar. A Fabi... Fabi, tudo bem, Fabi? Uma mama saudável. Não é bom demais? Gente do céu. Né? A Carolina... O explante é mesmo um processo. Carol, você aqui. 2 dias após a cirurgia, com muita gratidão por você, doutora Patrícia. Obrigada, né? Foi trabalhoso, mas tá indo bem, né? Apesar de ser um pouco sofrido esse começo, mas já evoluímos no pós-operatório. A Gabi, eu acho que não necessariamente. Fui na minha consulta essa semana e pra mim não é o plano fazer o T no explante. Boa, Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Você aí também. Vamos corrigir a minha frase ali, mas não é corrigir, é complementar. Se a prótese estiver atrás do músculo e a paciente tiver pouco tecido mamário, normalmente eu não faço o T. Ok. Prótese na frente do músculo, paciente com pouco tecido mamário, normalmente eu faço o T. Por isso que saber onde a prótese está é fundamental. Quando eu dou aula em congresso e eu pergunto, o pessoal vem conversar comigo e saber, né? Nossa, mas o que? O explante tá... Aí vem me mostrar um caso. Aí eu pergunto, mas a prótese tá na frente ou atrás do músculo? Aí eles falam, não sei. Não, então, essa é a primeira pergunta. Porque muda completamente o que a gente consegue fazer em termos de... O que eu consigo fazer em termos de reconstrução. A técnica que eu uso é uma para mama na frente do prótese na frente do músculo e outra para prótese atrás do músculo. Por isso, a Vanessa prótese atrás do músculo. Então, é sem o T. Se ela tivesse a mesma prótese na frente do músculo, era com o T. Então, isso muda completamente a forma da gente mexer na mão. A Gabi diz que entendeu. A Ethel, oi, Ethel. A doutora deixou do tamanho que eu sempre quis, pequena. Mas ficou tão delicadinha, né? Ficou bonitinho demais. Ficou muito legal. Graças a Deus. Lá, a Vanessa... conseguiu, né, Vanessa? Eu vi seu documento. A secretária me mostrou, sim. Então, não teve nada de retirada de tecido mamário, graças a Deus. Então, a gente tem uma expectativa de que a mama vai ficar naqueles tamanhos que a gente conversou mesmo. E vai dar tudo certo. A Andressa, que maravilha. Vi, sim. Tá vendo? Quero ter essa mesma sensação. Dá medo mesmo. Carol, é isso mesmo, gente. Dá medo, cirurgia, né? Mas vale muito a pena. Eu também acho. Gosto muito dessa cirurgia. Acho que a gente consegue mudar, assim, radicalmente a qualidade de vida de muita gente e fazer uma mama também bem tranquila. Mas a Vanessa que vai dar certo se fizer. Eu sou bem calma. Sou, né? Sou mesmo. Eu costumo ser. Medito todos os dias pela manhã. Estão vendo as minhas meditações? Estou colocando lá. Meta de 2024. Meditar. Meditar reduz a ansiedade, reduz os medos, coloca a gente no momento do agora. Fundamental, né? Até aqui a Lê Forte está falando, meu problema é a ansiedade. Vamos meditar. Meditar, fundamental. Andressa, obrigada pela torcida. Vou fazer com a doutora, tá? Semana que vem, né? Vocês vão, capaz que ainda se trombam lá no consultório, né? Acho que é normal. Ansiedade para cirurgia faz parte, gente, né? Quando a gente muda a rotina, a gente tem essa ansiedade, mas ela tem que ser uma ansiedade saudável, né? Você tem que conseguir lidar com ela, tem que conseguir refletir o porquê que você está sentindo isso, trazer algumas coisas, né, que saem do involuntário para o voluntário. Então tem todo um processo que a gente pode ir trabalhando para que esse processo seja mais leve.
A Luciana. Oi, Luciana, você também aqui. Eu quero muito, confio muito. Já imagino a minha mama sem a prótese feita pela doutora. Vai dar certo, né? Quem sabe? Vamos lá, vamos trabalhando aí nas logísticas da vida. Olha, gente, muitos comentários. Vanessa, só de pensar em fazer meu coração dispara. Mas é assim mesmo, é normal. E a Vanessa ainda chora, já tô esperando, viu, Vanessa? Tem que avisar pra equipe, porque às vezes alguém pega desprevenido lá, fica... Paciente que chora, a gente fica assim, meio pensativo do porquê, mas você já tá avisando. A Carol dizendo que a equipe é ótima e acolhedora. Que maravilha, gente. A gente faz um esforço danado pra trabalhar direitinho, sabia? A Jaque Quintino, fiz o explante, fiquei com afundamento e também sem tecido mamário. Essa é a parte que a gente tenta evitar. E não é fácil, porque tratar isso aí depois realmente é mais difícil. E aí, já que já foi feito o explante dessa forma, também é importante saber se foi na frente ou atrás do músculo que estava a prótese. A gente tem que pensar como reconstruir. Eu tenho recebido pacientes de explante de outros colegas que vêm para que eu tente ajudar a gente. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque eu já não tenho a flexibilidade da pele que eu tinha no momento do explante. Então agora eu tô com 3 pacientes que eu tô assim quebrando a minha cabeça de como que eu vou conseguir ajudá-las. Não é fácil. A gente tem que tirar, né, o coelho da cartola mesmo às vezes para conseguir dar certo. Ah, Gabi, isso quero muito fazer. Logo eu vou agendar minha consulta. Nos vemos em breve então, Gabi. Passa com a doutora, você vai te passar confiança. Eu acho que confiança é a palavra. A hora que você encontra um profissional, a paciente que eu operei ontem, ela é muito engraçada. E aí ela foi uma mamoplastia redutora, não foi explante, né? Ela queria reduzir a mama já há muitos anos. Ela disse que todas as amigas dela ficavam falando que ela não ia fazer dessa vez, porque ela não ia dar certo. Que ela ia desistir, porque ela já tinha planejado isso várias vezes. Mas ela escreveu pra mim, eu achei muito bonitinho. Ela falou assim, o dia que eu passei na consulta, eu sabia que eu ia operar, porque eu finalmente tinha encontrado alguém que eu confiava. E essa confiança fez com que eu seguisse. Aí ela seguiu, fez, beleza. Aí ela foi fazer o termo de consentimento antes da cirurgia, porque termo de consentimento, gente, é aquilo que a gente tem que colocar. Eu falo que é lei de Murphy, a gente coloca lá tudo que pode dar errado, que é pra não dar errado, pra poder dar sorte, né, pra não ter erro. Mas é assustador. A gente começa a ler, fica assim, uma coisa palpável mesmo, né, dessa questão das complicações. E aí ela escreveu ainda, ela falou assim, olha, se eu não tivesse muito segura agora era a hora que eu ia desistir. Mas não vou desistir, doutora, porque quando eu passei, ela me contando, ela falou assim, porque quando eu passei na consulta com você, eu saí do consultório, eu liguei pra minha mãe e eu falava, achei a médica que vai me operar. E eu fiquei muito feliz, porque realmente não é fácil, né, a gente trabalhar direitinho. Quem trabalha direitinho sabe o quanto é difícil a gente fazer isso, né, o quanto a gente precisa escolher fazer bem feito e o quanto isso é muito mais trabalhoso. Então, pra mim isso é muito gratificante, né, sentir que as pacientes sentem mesmo essa confiança para que a gente possa fazer as cirurgias e transcorrer um pós-operatório leve e tranquilo, como sempre é, né, graças a Deus. Ah lá, Fabi, minha melhor escolha foi ter feito. Que legal, né, Fabi? Já tem tempo, né, Fabi? Faz tempo que eu não te vejo. A Andressa dizendo que a equipe é muito atenciosa, todo mundo trabalha realmente bastante nisso daí. A Vanessa, espero que nem tenha sido meu caso, doutora, para eu não morrer de vez de arrependimento. Não, calma, né? Vai dar tudo certo. Ai, gente, estou orando todos os dias para passar a ansiedade. Vai dar certo. Eu acho que é isso. Vai muito de encontrar o profissional que você se sinta segura e aí você vai conseguindo resolver os seus medos e as inseguranças. Faz parte, é um processo, né? E tem tempo. Tem paciente que eu faço a consulta, vou operar depois de 1 ano, depois de 2 anos, a paciente fica, né, pensando, amadurecendo essa ideia, e isso a gente tem que respeitar, né, o nosso próprio tempo. Aqui, será que ela ainda tá aí? Não, redução de mama, não precisa. Ressonância para redução, não precisa. Só precisa de ressonância para explante, porque eu preciso ver a proporção. O que que eu tô vendo no espelho? É prótese ou é tecido mamário? Na mama redutora eu já tô vendo a mama, então eu sei, eu consigo examinar, dar uma previsão de tamanho,
é interessante isso, mostrar os resultados também, né? De o que eu espero, o que é uma mama reduzida bonita, né? Gente, o que é bonito na mama? O que assim, o detalhe é bonito. Então, assim, a areola redonda deixa a mama bonita. A cicatriz linear deixa a mama bonita. A cicatriz assim não deixa a mama bonita. A cicatriz torta, não, assim, são refinamentos que eu aprendi a duras penas, né? Assim, trabalhando 12 anos numa equipe que é extremamente perfeccionista, extremamente atenta com detalhes. E a gente vai aprendendo a ver isso e a construir isso de uma forma muito minuciosa. Por isso é mais demorado, né? Por isso tem que ser mais demorado, porque dá mais trabalho fazer desse jeito. Mas você olha pra mama, é bonito, porque, né, você vê que tá direitinho, tá como deveria ser. Isso é fundamental pra mim. E aí, uma vez que aprende a trabalhar desse jeito, né? Ontem também, nessa minha cirurgia de ontem, eu fico falando, mas é porque assim, eu acho que vocês têm que ter coragem de fazer essas coisas, porque muda a vida, né? Essa paciente que eu operei ontem, a moça que trabalha no hospital, a enfermeira, ela entrou na sala, olhou e falou: meu Deus, mas que mama linda, mas doutora, nossa, como vocês são cuidadosos com as coisas, vocês podiam vir mais aqui, vocês podiam operar aqui todo dia. Eu falei, calma, né, calma que a gente não funciona desse jeito, é uma cirurgia trabalhosa, a gente faz com carinho, mas eu não consigo operar todo dia, porque eu morro. Mas é uma coisa que, assim, é muito gratificante mesmo. A gente olha e fala, poxa, tá valendo a pena, tá dando certo. Né? Gratidão, doutora, pela sua dedicação, inteligência, competência e prudência. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A Luciana, sobre a ressonância, para mim foi tranquilo. Não espalha, Luciana. Não espalha, porque você saiu da estatística. Eu falo sempre o cenário mais negativo para a paciente chegar e depois falar para mim que foi sossegado. Mas normalmente a ressonância ela é mais angustiante para a maioria das pessoas. Né? Aqui a Vanessa. Estou muito animada de tirar o silicone, eu quero a minha saúde de volta. Simples assim. E com uma mama que você vai gostar. Vai gostar, vai dar certo. Vamos fazer com carinho. Vamos ver, gente, acho que... comecei a falar da mama redutora, mas eu vou fazer uma live, tá? Sobre isso. A gente vai... Acho que daqui 2 semanas eu vou falar só de mama redutora. Daí vou falar das opções técnicas, dos cuidados que a gente tem que ter, né? De quais são as preocupações... em breve, né? Aqui acho que não vou conseguir te ajudar muito hoje, mas em breve. A Mari, eu fiz a redução da minha mama, não tenho silicone e acho linda. Não é bom? Eu também gosto. Acho que fica, só que assim, um linda natural, gente. É isso. Se o seu linda é natural, então vai dar certo, né? Agora, se o seu linda não é natural, é colo armado aqui em cima, então não. Então é outra cirurgia, não é isso que eu faço aqui. Eu não faço essa, de deixar o colo armado aqui em cima. Porque é um tipo de resultado que eu não gosto. Então a gente também tem que entender e procurar os profissionais que estão falando a mesma língua que a gente. Ah, Paula. Oi, Paula. Tudo bem? E com relação à areola, eu não gostaria de diminuir a minha. Informação importantíssima. Né? A gente sabe que existem pacientes que preferem areolas menores, areolas médias, areolas maiores, e a gente tem que alinhar isso antes. Eu posso fazer a areola maior, posso fazer a areola média, posso fazer... Quando eu estou com a mama lá, eu faço do tamanho que eu combinar com a paciente. A Fabi, a melhor doutora, desde o pré, na cirurgia e no pós. Ah, Fabi, obrigada. Já 1 ano? Você tá... Nossa Senhora! Tô ficando velha mesmo, gente. Não vai ter jeito. Aqui, a Cá tá aqui. Então, depois eu não sei quais são as dúvidas que você tem especificamente sobre a mamoplastia redutora, mas eu acho que o principal ponto é esse. Não precisa de ressonância, precisa de ultrassom e mamografia para pacientes maiores de 40 anos, certo? Então precisa ver um pouco a idade também. A questão de peso é relevante em mamoplastia redutora mais do que em explante. Mas eu vou falar sobre isso. Daqui a algumas semanas a gente vai tratar disso. E a Leforte é profissional, é você, doutora, eu não tenho dúvidas, o problema sou eu mesma. Não é você, é que você ainda não conversou comigo. Quando a gente estiver junta mesmo, aí a gente consegue individualizar esse cuidado. E aí você vai se sentir segura, como as outras, certo?
Sim, a live vai ficar salva, Isabel. Você não perdeu o início. Eu acho que não, porque na verdade eu comecei, caiu, depois eu comecei de novo, então tá mais ou menos assim. A Elisângela, cheguei muito atrasada, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vou deixar como sempre. Se Deus quiser, se esse meu celular também não der um pipoco aqui, porque ele já caiu hoje. Doutora, eu confio em você mais do que em mim, a Leforte. A ilha que não. Ilha que ainda não passei na consulta, só maratonei as lives. Muito legal, gente. Eu gosto muito de atender paciente que me acompanha por aqui, porque a gente já conversa muito na mesma língua. E aí flui muito, né? A gente fica uma conversa assim já muito fácil, porque, né, se a paciente chegou até mim porque já assistiu muitas lives aqui, é porque ela já está alinhada com o meu pensamento e com a minha forma de trabalhar. E aí é só cuidar, né, para que a gente tenha mesmo isso. Doutora, eu tô quase chorando de emoção. Imagina, a gente vai conversar assim sobre isso, fica tranquila. Ai, Fabi, que legal, 1 ano já. A Luciana, que saiu de Capivari para consulta porque vale a pena quando existe confiança e segurança. Obrigada, Luciana. Já a gente vai resolver essas tuas cirurgias. A Gabi, na ultrassom dá para ver se tem contratura? Contratura. Enrijecimento da cápsula ao redor da prótese, certo? Certo. O diagnóstico de contratura é clínico. O que significa isso? Significa que a gente palpa, a gente olha e a gente sabe se ele tem contratura. A gente, o médico, né? Existem graus de contratura. Contratura tipo 1, 2, 3 e 4. Contratura 1, só o médico percebe, porque ela é muito discreta e precisa ter experiência. Contratura 2, o médico percebe, mas a paciente já desconfia que está acontecendo alguma coisa mesmo. Então ela está começando a palpar que a mama está diferente. Contratura 3, tá obviamente duro a mama. Palpa tá duro. Qualquer um que palpar percebe que tá duro, mas ainda não dói. Contratura 4, muito duro e muito dolorido. Então a gente tem esses níveis de intensidade de contratura. Então o exame não é o ultrassom que vê, é o médico, né? A ressonância, pela forma que a prótese fica quando tem a contratura, em alguns laboratórios eles laudam que eles suspeitam de contratura e colocam correlacionar com dados clínicos, ou seja, parece que essa prótese está com uma forma muito arredondada, provavelmente essa cápsula está apertando ela, mas como eu sou um exame diagnóstico, eu não sou um médico, e o diagnóstico é dado pelo médico, eu não posso afirmar, eu sugiro, e o médico que lê o exame e examina a paciente, caso as informações conclui se tem contratura mesmo ou não, certo? Acho que deu para entender, né? Depois da master, sempre certeza que não vai poder amamentar? Imagina, não! Gente, eu tenho histórias tão legais disso, assim, porque quando eu comecei a fazer essa técnica de explante, assim, sistematicamente, eu tinha muito esse receio, porque eu tirava a prótese de pacientes com muito pouco tecido mamário, depois eu faço esse recrutamento de tecido, eu manipulo muito o tecido mamário. E eu tinha medo das pacientes não conseguirem amamentar por conta dessa mobilização, apesar de que tecnicamente eu podia esperar que daria para amamentar, porque eu não faço nada, eu não desconecto o bico da glândula, eu só reposiciono, né? Então, teoricamente, era para dar para amamentar da mesma forma que muitas vezes as pacientes amamentam na mastopexia e na mamoplastia redutora. Mas pode haver interferência na quantidade de produção de leite, porque a gente gera algumas cicatrizes na parte interna da mama. Mas assim, não é que não vai amamentar. Então eu costumo dizer isso, se eu tenho uma paciente, eu quando tive filho não tive nada de leite, nunca operei a mama, não tive nada. Se for, gente, o sofrimento na minha vida foi isso, a tentativa de ficar amamentando criança. Nossa, eu queria muito, mas não consegui. E aí, o que eu falo? Eu amamentando e tinha uma vizinha aqui do meu prédio que teve neném 10 dias depois de mim. E a gente colocava a bombinha no peito para poder tirar o leite e eu ficava 1 hora e tirava isso aqui. Ela colocava 10 minutos e enchia 2 frascos de leite. Então, assim, a quantidade de leite que ela produzia era muito grande. Se eu faço uma cirurgia na mama dela, ela vai diminuir um pouco a produção de leite, mas ainda assim ela vai conseguir amamentar o filho dela, porque ela está produzindo muito a mais. No meu caso, eu já não ia produzir suficiente, como de fato não produzi. Se eu tivesse operado a mama, eu produziria menos ainda. Então, eu espero que tenha uma redução, sim, na produção de leite, mas isso não quer dizer que não vai amamentar. E eu já tenho
3 pacientes que eu fiz essa cirurgia e que já tiveram filho e que amamentaram e que me mandaram foto com o bebezinho amamentando. E eu fiquei muito feliz pra ver que realmente não interferiu e que foi positivo pra elas, porque já estavam sem prótese, já tinham feito o explante e já conseguiram amamentar. Graças a Deus. A Gabi disse que o ginecologista sentiu mais rígida do lado esquerdo, sentiu umas dores, mas ele não sabe dizer se é contratura. Isso é cirurgião plástico que faz. Mas, né, dor e já tá sentindo mais rígido, é bem provável que seja assim a contratura. Tá bom? Mas aí é um cirurgião plástico que vai conseguir te dar mais direcionamento em relação a isso. E se você estiver pensando mesmo em fazer o explante, né, é mais uma motivação. Porque infelizmente a dor, quando começa a contratura a doer, isso incomoda demais, né? Muitas pacientes retiram a prótese por isso, porque não consegue abraçar o filho. Vai abraçar o filho, sente dor. Vai andar de bicicleta, sente dor. Vai fazer um exercício, sente dor. Vai pegar um copo no armário, sente dor. Então começa realmente a incomodar demais. E aí as pacientes optam por ficar sem o silicone e fazer a reconstrução de uma mama bonitinha. Menor, mais bonitinha. E que ela fique feliz e livre sem essa prótese, né? Porque é muito libertador. Podem ter certeza de que quando tira, você fala, nossa, que alívio, tirei isso do meu radar, tirei isso do meu corpo, tirei isso da minha preocupação. Agora sou só eu, né? Teve uma paciente também que eu nunca vou esquecer. Eu tirei 420 ml dela. E ela me falou que a primeira vez que ela encontrou com a mãe dela, depois que ela já tinha um tempo de pós-operada, a mãe dela deu um abraço forte nela, assim, e falou assim, filha, que delícia, agora é só você, né? Porque antes a prótese era tão grande que não chegava. São coisas tão peculiares que a gente não pensa, né? Mas ela me falou isso, assim, eu achei tão bonito. Nossa, ela falou, mãe, sou só eu. Então, assim, é muito legal. Realmente é libertador. Eu vi o depoimento de uma dessas mãezinhas que está, exatamente. Deve ter sido, não sei qual delas, mas elas me mandam, né? E eu fico realmente muito feliz. Muito feliz, porque era um receio maior para mim. Agora que eu já tenho essas pacientes que amamentaram, então eu pensei, joia, né? Anatomicamente é possível. Agora, amamentar, gente, é uma caixinha de surpresas. Eu nunca operei e não consegui amamentar, mas minha família materna inteira é muito ruim de amamentação. Então, a gente normalmente já sabe se a nossa propensão é conseguir ou não conseguir amamentar. A Adriana, boa noite, doutora. Fiz exames no ano passado, estava tudo ok, porém ando sentindo muita dor muscular, puxando para a axila. Pode ser contratura? A prótese é submuscular. Adriana, se tem prótese, sempre pode ser. Mas saber se é ou se não é, a gente tem que examinar, não posso te dizer. Mas é o que eu falo da liberdade. Se você não tivesse prótese e tivesse essa dor, você não ia estar preocupado com a prótese, né? Então, quando você tem a prótese, você tem sempre esse radar extra que tem que ter. Mas pode ser, sim, de contratura, tá? Mas eu não tenho como dizer sem te examinar, e às vezes a gente fica sem saber e vai ter mais certeza depois que a gente faz o explante e a dor melhora. Mas a chance de ser da prótese é grande, tá bom? Gente, me estendi bastante, né? Mas vamos finalizar esta live de hoje. Foi muito legal, muito bom estar aqui com vocês novamente nesse 2024, que vai ser maravilhoso para todos nós. E aqui, semana que vem tem live. Vou fazer live agora toda quinta-feira, certo? Porém, uma quinta-feira aqui, outra quinta-feira no YouTube. Uma quinta-feira aqui no Instagram, outra quinta-feira no YouTube. No YouTube é muito legal, porque como eu consigo projetar as imagens, projetar a tela, eu consigo mostrar um pouco mais de detalhe técnico. Então, a semana que vem a live vai ser no YouTube, mas eu vou mandar o convite aqui no Instagram. E a gente pode conversar mais sobre isso. Vai ser sobre explante também. Outro tema, não vai ser exatamente igual ao de hoje, mas eu divulgo para vocês mais pra frente, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo e até a semana que vem, gente. Beijo, tchau, tchau.